Boa noite, brasileiros de Pernambuco. Nesta semana em que a Globo Recife completou 45 anos, um Globo Repórter especial. Vamos embarcar numa viagem. Juntos, voltaremos aos primeiros anos da nossa emissora no estado. Você vai ver imagens históricas, muitas ainda inéditas. Nossos arquivos gravados em filme se transformaram num surpreendente documento sobre a vida pernambucana nos anos 70 e 80. Quantas surpresas e quantas mudanças podemos observar nestes valiosos registros. Quem chegou a ver o Galo da Madrugada com apenas 75 foliões? Recife ainda não tinha a segunda ponte do Pina. Da famosa Igreja dos Martírios, construída em 1796 e derrubada em 1973, diziam que não restou nenhum registro. Mas descobrimos que ela foi mostrada sim, em nossas primeiras reportagens. A Casa Navio, a grande enchente de 75, a terrível seca dos anos 80 e muito mais. O escândalo da mandioca, o futebol em branco e preto, cenas inesquecíveis que os mais velhos vão rever e os mais novos vão conhecer. Recife, Avenida Boa Viagem. Aqui, onde hoje está erguido um prédio, existia uma casa muito diferente. A Casa Navio, em formato de embarcação, foi construída pelo empresário Aldemar da Costa Carvalho. Virou cartão postal. Foi filmada por Hollywood. Lembrava o navio Queen Elizabeth e tinha até cabine de comando. Construída em 1940, a casa hospedou muita gente importante, como o presidente Juscelino Kubitschek. A Praia de Boa Viagem já era famosa, com as belezas naturais, as areias brancas, o calçadão, local de passeio e a beleza das mulheres. Uma época de efervescência cultural. Ângela Maria cantou Babalu no Geraldão. O Quinteto Violado tocava sucessos. Pra nós viver igualados, sangue suco, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos... Assim como Zé Ramalho em Admirável Gado Novo. Roberto Carlos se tornava um cantor romântico. Nem eu sou romântico, né? E Fafá de Belém deu uma canja na entrevista. Como a brisa da prema. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tocou e cantou Vida de Viajante com o filho Gonzaguinha. Elba Ramalho e Geraldo Azevedo começavam um grande encontro. E quase fome e sede passaram. E Alceu Valença pisava na Fulô. Os festivais de música faziam sucesso em todo o país. A Globo, em Pernambuco, promoveu alguns, como o Frevança e o Vamos Abraçar o Sol. A peça Um Sábado em 30 já estava nos palcos e ficou durante 50 anos em cartaz. Tua mulher ter filho? Sim. Mas de quem? No céu, os shows da Esquadrilha da Fumaça. O aeroporto dos Guararapes causava sensação. Os bingos reuniam uma multidão, como o do Náutico. O carnaval era de salão. Os clubes português e internacional lotavam, assim como os bailes do Esporte, do Náutico e do Santa Cruz. O Galo da Madrugada saiu pela primeira vez em 1978 com apenas 75 pessoas. No mesmo ano, o Homem da Meia-Noite completava 46 carnavais.
Holiday on Ice era sucesso. Nas festas de rua, a mulher que vira macaco dava medo em todo mundo. E programaço era ir para o Horto de Dois Irmãos nos feriados. Na Páscoa, conhecer o novo Teatro da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Uma história que começou com a encenação nas ruas de Fazenda Nova por Epaminondas Mendonça e foi melhorada pelo casal Plínio e Diva Pacheco. Da paixão pelo teatro surgiu a paixão entre o casal e a ideia de construir um novo espaço, 100.000 metros quadrados. Em 1972, começou a tradição do São João de Caruaru, com a ideia de Agripino Pereira e da esposa Teresa de fechar a rua São Roque para comemorar com os vizinhos e amigos. Depois, a tradição seguiu com o apoio das irmãs Lira, que levaram a festa para a rua 3 de Maio. O comércio do centro do Recife fervia no Dia dos Namorados. Todo mundo queria ganhar um presente. Todo ano eu ganho um presente dela e tem que dar, né? Mas nem tudo era festa. Faltava água nas cidades e também em Boa Viagem. E as calçadas ficavam cheias de baldes. Também faltava gás de cozinha. E os estudantes faziam protestos contra a muriçoca do Rio Ipojuca e a mentira no Brasil. Eram muitas as jangadas nas praias de Olinda, que também sofreu com o avanço do mar. A rodoviária do Recife era no cais de Santa Rita. E no centro da capital, a estação central de trem sempre lotada. Foi uma década que mudou o desenho da capital, com obras que modernizaram o entorno urbano do Recife e projetaram uma grande metrópole. Outras foram polêmicas. Em 1973, parte do bairro de São José foi destruído para continuar a construção da Avenida Dantas Barreto. Tratores colocaram abaixo ruas, casarões antigos, lojas e a Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios, construída em 1796 e que era tombada pelo Conselho Federal de Cultura como patrimônio histórico. O prefeito do Recife, na época, Augusto Lucena, conseguiu o destombamento com o Ministério da Educação e Cultura. Na última missa, a igreja estava lotada. Ainda em 1973, a nova Avenida Dantas Barreto foi inaugurada. Para construir a segunda ponte do Pina, foi necessário implodir o antigo prédio do Detran em 1978. Acompanhamos passo a passo, desde a instalação da dinamite no local até a explosão que reuniu muitos curiosos. Foi construída no sentido Zona Sul a ponte que liga a Ilha do Leite à ilha de Joana Bezerra e o viaduto Capitão Temudo, também conhecido como viaduto do Cabanga. Surgiu uma ideia na época revolucionária: construir um estacionamento gigante próximo ao centro. Com vagas para 2.400 carros, foi aberto em 1980 o estacionamento periférico da Joana Bezerra. Mas o estacionamento não durou nem 5 anos. No final, foi usado como pista de corridas de carros. Em
Em 1979, a obra do contorno do Recife, incluindo a duplicação da BR-101 e a construção de mais 5 viadutos, melhoraram e organizaram a circulação e o acesso à capital. Em 1975, começou a ser construído no Curado o novo terminal rodoviário do Recife, o TIP. Ficou pronto 4 anos depois, mas não tinha como chegar lá. E os passageiros só usaram o terminal em 1986. A enchente de 1975 no Recife ficou para sempre na memória dos pernambucanos. No início da noite do dia 17 de julho, as águas do Capibaribe começaram a invadir a cidade. O rio transbordou. No dia seguinte, 80% da área urbana estava inundada. Uma cidade embaixo d'água. $40.000 desabrigados, 100 pessoas morreram, 67 na capital. Foi decretado estado de calamidade pública. No meio da enchente, um boato deixou a população em pânico. O rompimento da barragem de Tapacurá era mentira, mas muitos acreditaram que fosse verdade, causando medo e correria em toda a cidade. As imagens eram de desespero, uma histeria coletiva. Para evitar novas tragédias, a construção de barragens em Pernambuco marcou a década de 70. Entre elas, a barragem de Goitá e a de Tapacurá. A mais importante foi a barragem de Carpina, um grande reservatório com capacidade de armazenar 270 milhões de metros cúbicos de água. Em maio de 1978, foi inaugurada a barragem de Carpina. No centro do Recife, milhares de pessoas acompanharam o discurso do presidente da República, Ernesto Geisel, que veio entregar a obra. Estou assim, com o meu débito para com o povo de Recife saldado. Outra obra importante no Recife para acabar com as cheias do Capibaribe foi a construção da nova Ponte da Torre, em 1978. Em 1975, a enchente do rio Una deixou famílias desabrigadas em Palmares. Dezenas de casas foram destruídas pela força da água. Desesperados, os moradores não queriam perder o que tinham em casa. Este carregou um fogão na cabeça. Cinco barragens em construção na zona da Mata Sul para evitar as grandes enchentes. E a maior de todas é esta aqui, a Cerro Azul, que vai conter o rio Una e formar um lago com capacidade para armazenar mais de 300 milhões de metros cúbicos de água. As grandes enchentes nesta área ocorrem entre junho e julho. Viúva, mãe de 10 filhos, trabalhando nas frentes de emergência. A grande seca revelou símbolos da resistência, como a dona Iraci. E mais, a briga entre as famílias do sertão e o escândalo da mandioca. É daqui a pouco. Oferecimento Crefisa. Precisa de dinheiro em 24 horas? Vem pra Crefisa. This is the moment of truth. No. The reason you have been